Boa noite, meus queridos alunos. Espero que todos estejam muito bem. Em nossa quinta aula virtual, trataremos hoje do profissional de educação física e a corporeidade. E ao final faremos aí uma retrospectiva, um resumo de tudo o que tratamos até aqui. O profissional de educação física pode apresentar dificuldades em perceber a corporeidade dentro de sua atuação profissional, tanto pela característica do meio acadêmico, o processo científico, quanto pela divisão, mediante a qual o ser humano em movimento é estudado, para que haja um aprofundamento em diversas áreas. Contudo, cada indivíduo deve formular uma concepção diferenciada em relação ao corpo humano, porém, sem ter a ideia de que o corpo é uma máquina perfeita ou a ser melhorada nas questões de rendimento, mas sim procurar observar e refletir acerca de uma corporeidade viva, existencial, racional e sensível. Ao mesmo tempo em que a corporeidade considera o sujeito um ser biológico, ela o considera um ser social, relacionado ao seu contexto social, o que muitas vezes não é entendido ou concebido por algumas áreas do conhecimento, principalmente por causa das ideias de divisão do ser humano. O profissional de educação física deve ser capaz de compreender o homem em sua totalidade e produzir uma intenção condizendo com essa realidade de um novo homem. Conseguir aplicar essa concepção em sua atuação irá exigir do profissional a busca por um corpo possível em uma prática de atividades e exercícios físicos sistematizados. Deixando de lado a ideia de um corpo ideal ou perfeito, ou seja, abandonando o modismo que acontece sazonalmente nas diversas áreas da educação física. A corporeidade está relacionada a uma interação do ser humano com o mundo em que ele vive. E isso é representado pelo movimento, ou seja, pela motricidade, que é a intencionalidade ocasionando a superação. O sujeito, por intermédio da prática de atividades físicas, tem de buscar a superação e ir além das possibilidades. No entanto, é preciso considerar as características individuais de cada pessoa e não se utilizar exclusivamente tabelas e referências gerais de desempenho de aptidões físicas. Além disso, o profissional tem de buscar a inclusão de diversos tipos de corpos nos exercícios físicos, e não somente aqueles que apresentam um suposto potencial para atingir a perfeição estética e performática. Como dito anteriormente, o corpo não é uma junção de diversas partes ou diversos órgãos com funções distintas, como se fosse uma máquina. E nem é um ser que sobrevive baseado em meras relações de causa e efeito. Por exemplo, que recebe um estímulo e apresenta uma resposta adequada a esse estímulo, sem qualquer tipo de reflexão ou pensamento. O corpo é uma unidade integrada e complexa, com sentidos, razões e diversas experiências com o mundo, com o qual mantém relações complexas de dependência e individualidade. O profissional não pode desprezar as experiências do sujeito e o sistema social ou a cultura em que ele está inserido. Por isso, sempre deve procurar contribuir para o desenvolvimento desse corpo real ou existencial, que, quando se movimenta, busca a constante superação. Isso faz com que o profissional utilize do corpo do sujeito, o qual ele é o autor de toda a sua história e sua cultura, que saiba trabalhar com o sujeito relacional, criativo, dependente de conhecimento de si,
dos outros e do mundo. Sendo assim, viver é conviver, ou seja, viver com o outro, seja esse outro homem, mulher, criança, idoso, corpo escultural pelos padrões da moda, corpo dotado de restrições, mas todos, indistintamente, buscando a superação. Se o profissional de educação física compreender essa concepção de um corpo sujeito, um corpo dotado de uma percepção do mundo, ele agregará diversos valores que darão suporte à sua atuação. Essa corporeidade exigirá um trabalho amplo do profissional, pois ele irá atuar com uma gama de sujeitos em diversos contextos socioculturais, ou seja, não apenas com aquele que apresente dificuldades em suas habilidades, mas também com dificuldade em conseguir uma nova concepção no que diz respeito ao corpo, principalmente pelas mensagens vinculadas em diversos meios de comunicação em relação aos padrões estéticos e tipos de corpos aceitos pela sociedade, e até mesmo as atividades que devem ser realizadas para atingir esse corpo. Portanto, o profissional de educação física deve valorizar o sentido de humanidade, do entendimento do corpo do sujeito autor, ao mesmo tempo modificador de seu destino, e com isso produzir uma história e uma cultura da qual também possa alterá-las. Resumindo o que vimos até aqui, o estudo da educação física é dividido em áreas para uma compreensão mais aprofundada de cada aspecto do ser humano. Por isso, pode resultar em não contemplar o ser integral, trazendo uma corporeidade limitada e não realista. Desde a Grécia Antiga, o corpo do homem é objeto de estudos e reflexões, principalmente pelos filósofos em diversos tipos de contexto, como no dia a dia, em condições de trabalho e criações de projetos. A concepção dos primeiros filósofos era de um corpo integral e belo. Porém, alguns outros filósofos começaram a criar a ideia de divisão, a dicotomia entre o corpo, soma, e a alma, psique, que está relacionada com a mente. O filósofo Platão é o precursor dessa separação e oposição radical entre corpo e alma do ser humano, obtendo assim um dualismo de realidade. Também concebeu o ideal de duas realidades ou mundos, quais sejam o mundo real e o mundo das ideias. O mundo real, segundo Platão, é uma realidade sensível, captada pelos sentidos e composta de matéria que é dada à corrupção. Os objetos produzidos nesse mundo são cópias das ideias, mundo ideal, perfeitas, mas que nunca será perfeito, pois a matéria é corroída pelo tempo e está fadada ao desaparecimento. Já o mundo das ideias é uma realidade ideal, captada somente pelo intelecto, que seria a última verdade de todas as coisas, sendo essa perfeita e eterna, sem transformações, movimento, pois as coisas sempre serão como elas são. E com essa concepção de um mundo imperfeito e outro perfeito, Platão considera que o corpo é algo pertencente ao mundo real, pois é feito de matéria, imperfeito, sempre tendendo a erros e mortal. Já a alma é pertencente ao mundo ideal, perfeita e imortal,
Com isso, o corpo é concebido como o cárcere, a prisão da alma, dando a ela uma característica quase divina. O corpo é matéria desprovida de inteligência. Outro filósofo com extrema importância na Grécia Antiga foi Aristóteles, que tinha uma concepção diferente da visão de Platão. Para Aristóteles, ainda havia uma separação entre o corpo e a alma, porém, não renegava ou rebaixava o corpo comparativamente à alma. Ele considerava a alma uma porção interior de vida que estava inteiramente ligada ao corpo, concebendo a ideia de um corpo real, mundo real, diferentemente de Platão, que tinha seu pensamento no mundo ideal. A alma era responsável por conservar e reproduzir a vida, considerando que o corpo tinha de ser forte e saudável. Aristóteles recomendava a prática de atividades físicas e exercícios, pois, em sua visão, a alma não sobrevivia sem o corpo. Na Idade Média, o corpo era fundamental e principal instrumento de sobrevivência do ser humano, pois estava envolvido em todas as atividades de subsistência e comunicação com a sociedade. Todas as ações humanas estão ligadas à noção de tempo, como as estações do ano, período de semear e colheita, e ao ritmo de reprodução dos animais. Mas todas as ações dos indivíduos também estão ligadas aos aspectos sociais da Idade Média, no caso, ao sistema de castas, ou seja, quem nascia em determinada classe social não tinha a possibilidade de melhorar e mudar a sua condição social. A Idade Média também é marcada por um processo de descorporalização, principalmente por questões religiosas, cujas instituições tinham o controle sobre diversas questões da ordem social vigentes. Um dos responsáveis por esse processo é Santo Agostinho, que definiu o corpo como a prisão da alma, isto é, o corpo concebido como forma de punição. Esse ideal está ligado ao platonismo, ou seja, a dicotomia entre corpo e alma, em que a alma se sobressai em depreciação ao corpo. Para Santo Agostinho, a função da alma é de vigilância sobre o corpo, pois este tende a cometer pecados, impedindo-a de conhecer a verdade divina. Tal conceito perdurou por muitos séculos. Entretanto, na era do descobrimento científico, no período do Renascimento, o filósofo francês René Descartes, um dos precursores da sistematização do conhecimento científico, atribuiu à razão uma importância primordial no desenvolvimento do ser humano, formado por duas substâncias: uma substância material, que é o corpo, e outra pensante, que é a alma e que controla o corpo. Esse pensamento cartesiano perdura até os dias atuais, em que as características do pensamento e das questões intelectuais se sobressaem em relação às questões corporais, como as sensações e a relação com o meio em que o sujeito está inserido. Com uma visão oposta à de Descartes, Nietzsche não acreditava que o corpo era somente uma máquina controlada pelo pensamento, não tendo esse filósofo, portanto, a concepção mecanicista. Ele considera que o conhecimento é adquirido pela razão, quando o corpo interage com o ambiente no qual o sujeito está inserido, e que só é possível entender a alma quando se compreende o corpo. Então, Nietzsche dizia que só é possível entender a alma
quando se compreende o corpo. Em concordância com essa aproximação do corpo e da razão proposta por Nietzsche, tem-se o pensamento a respeito do corpo de Karl Marx, cuja ideia-chave é compreender a corporeidade humana no tocante de como o corpo consegue alterar o meio em que vive, tendo benefícios para o seu uso pelo trabalho. Porém, a ideia capitalista deforma e assim corrompe o corpo, tornando-o alheio às alterações pelo processo produtivo e criativo. Já na idade contemporânea, a concepção de um corpo integral é formulada principalmente por dois filósofos, Michel Foucault e Maurice Merleau-Ponty, ambos com pensamento mais complexos e abrangente sobre a relação do corpo com o mundo. Merleau-Ponty apresenta uma visão diferente em relação ao corpo, por meio da percepção. Assim, ele diverge da visão do positivismo, que encara a percepção como algo distinto das sensações. Esse pensamento tem como objetivo buscar a compreensão do homem de uma forma integral, considerando o homem como ser no mundo, no qual o homem apresenta um caráter ambíguo, sem a separação de corpo e alma, nem sujeito e objeto. A ideia é pensar no corpo sob a experiência do próprio corpo, em uma relação com o mundo ou com outro corpo. A constituição do trabalho de Michel Foucault, na concepção do homem moderno, está ligada ao estudo das relações entre o poder, o saber e o corpo, em que o corpo sofre os efeitos do poder, tendo como procedimento principal de como o poder é manifestado sobre o corpo, a disciplina e a regulamentação. O poder intervém materialmente no indivíduo, e esse poder é refletido no sujeito e seu corpo, interferindo e refletindo em sua corporeidade, hábitos, sentimentos, emoções e ações. Os pensamentos de Foucault e Merleau-Ponty conduziram as ideias a respeito da corporeidade e da motricidade atual na educação física, trazendo a ideia de uma observação e estudos de um ser integral, inserido em seu contexto social. Um ser integral inserido em seu contexto social. A motricidade humana representa a intencionalidade da corporeidade. A motricidade humana representa a intencionalidade da corporeidade, uma compreensão do mundo em que o ser humano está inserido, considerando sempre as características biológicas juntamente com os aspectos socioculturais, os quais são inerentes tanto ao ambiente quanto ao próprio indivíduo. Pela motricidade, o homem tem suas primeiras experiências de exploração do mundo pelo movimento, constituindo um processo de humanização, pois a aprendizagem de cada indivíduo ocorre em sua relação com o meio social. A aprendizagem de cada indivíduo ocorre em sua relação com o meio social. Ela é um fenômeno complexo, pois observa o indivíduo como um ser unitário, que apresenta diversas dimensões que irão influenciar seu desenvolvimento e a sua interação no meio. A educação física está relacionada à corporeidade e ao movimento do ser humano, ou seja, à intencionalidade do homem, um ser corpóreo e motriz, tendo abrangência nas diversas formas de atividades físicas, como as de ginástica em geral, os jogos, as manifestações rítmicas, que inclui diversos tipos
de ritmo, de danças e os esportes em geral. Essas formas de atividades físicas representam a cultura ou os fenômenos culturais de uma determinada região ou sociedade. E a isso corresponde uma apropriação pelo indivíduo, integrando a sua história, isto é, uma realidade sócio-histórica pertencente ao processo de formação da história da humanidade. No entanto, mesmo tendo essa concepção de um ser integral, o corpo atualmente é tratado como um objeto ou uma máquina, com a ideia de corpo-objeto, que é capaz de manipular, mudar e trabalhar como uma máquina, da qual, inclusive, é possível trocar peças quebradas como se fosse um relógio. O corpo-objeto, juntamente com as características do consumismo e a busca de um corpo ideal, acaba por trazer consequências de como os indivíduos se relacionam com seu corpo, ou as ideias com que concebem seu corpo. Isso pode acarretar alguns transtornos psíquicos relacionados à autoimagem corporal e à ingestão ou não de alimentos, sendo recorrentes os seguintes transtornos: anorexia, bulimia e vigorexia. Portanto, o profissional de educação física deve compreender seu trabalho com o ser humano que está em constante modificação e adaptação, mediante sua interação com o meio. Dessa forma, o entendimento da corporeidade e da motricidade dará suporte para esse profissional saber lidar com as características internas do indivíduo na relação com o meio. Bem, meus queridos alunos, por hoje vamos ficar por aqui. Tenho aí uma excelente semana, desejo bons estudos e aguardo a todos na próxima semana. Muito obrigado e um grande abraço a todos.